Então, com sabedoria, eu gostaria de falar sobre a tal imagem de bronze, onça, dragão, cheia de chifre, com garras no globo terrestre, dada de presente por uma artista ao Brasil. Uma artista chinesa deu de presente uma estátua de um dragão onça, um animal híbrido, um espírito de renovação, de prosperidade e força. O espírito protetor. Uma imagem dada por uma artista chinesa, dada ao Brasil por causa da COP30. O nome dessa artista é Espírito Guardião Dragão Onça, criada pela artista Huan Jian, que une o dragão chinês, que é o símbolo da força, da prosperidade, né? Os chineses adoram muito o dinheiro, adoram muito a mamon, que Jesus disse, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, a mamon, que é esse apego excessivo ao dinheiro, à ganância. Não deixe a ganância conduzir vocês, porque vocês serão reféns. Estes animais que representam prosperidade, que são animais de bronze, animais de ouro, como o touro, o bezerro de ouro, que os israelitas adoraram enquanto Moisés estava no monte, recebendo os 10 mandamentos, né, as tábuas, que Deus estava escrevendo com a sua própria mão. Tudo isso tem muito significado. Os símbolos falam demais. Eu gostaria de entrar aqui neste assunto, porque é um assunto atual e tem a ver com a macrovisão cristã, e eu gostaria de fazer algumas ponderações sábias com vocês. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é que nós, como Provérbios 2,6 nos aconselha, que devemos pedir sabedoria àquele que dá, que é o Senhor. Ele tem o espírito da sabedoria e nós recebemos esse espírito de sabedoria. Sabedoria, inclusive, para cuidar daquilo que Ele nos deu, do lugar que Ele nos plantou. Lá no livro de Gênesis, o Senhor nos deu a terra, nos deu por possessão. Nos deu por possessão. Na verdade, Ele nos permitiu usar aquilo que é dele. Porque Salmo vai nos dizer, Salmo 2 diz que, Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nela há. Então, é do Senhor, é obra de suas mãos. Aconteceu, surgiu pelo haja de Deus. Então, nós devemos cuidar do lugar que Deus nos plantou. E Deus nos colocou na terra, é o mandato cultural de Deus, conhecido como mandato cultural. Cresçam, frutifiquem, prosperem, dominem, subjuguem, lavrem a terra, e principalmente depois do pecado em que a terra foi amaldiçoada, e o homem deveria viver do suor do seu trabalho, lavrando a terra, e a terra produziria espinhos. Mas vejam, o Senhor fez o homem para a terra, e é por isso que lá no livro de Apocalipse, quando o fogo refinar a terra, Deus, o João diz, Deus faz novo céu e nova terra, e nós viveremos na terra refeita. Mas então, falando em sabedoria, nós devemos ter sabedoria. A iniciativa de qualquer cúpula, de qualquer evento que busca prover meios para preservar o meio ambiente deve ser aplaudido. Está aqui, ó. O problema é a bendita hipocrisia. O problema é que os tais fundos de investimento sustentam ONGs, sustentam partidos políticos e sustentam as narrativas das pseudoproteções do meio ambiente, porque na verdade é sustentação de uma agenda política, de uma narrativa única e exclusivamente alinhada à esquerda globalista. Isso é um fato. Porque eles continuam na manutenção de um projeto de poder político, prospectando áreas importantíssimas, protegendo áreas em que o país que detém a reserva de minério, reserva biológica, que seriam recursos que tornaria aquele país uma potência mundial, e aquele país está manietado. E, ao mesmo tempo, eles continuam, através de contratos sigilosos, explorando minério, explorando recursos naturais, né? Matéria-prima, e depois vendendo produtos de alta tecnologia. Essa é a lógica do mundo. É uma hipocrisia neste evento, que se dizem protetores do meio ambiente, que pintam um bumbum de vermelho e saem por aí destruindo obras de arte. Nessa histeria coletiva, eles irem para o evento com jatinhos particulares, emitindo toneladas de gases poluentes, de gases do efeito estufa. Olha, não tem infraestrutura e tal. O representante da Alemanha esculhambando o Brasil. Que bom que nós saímos de lá, da Itália, da França. Esculhambaram o Brasil, esculhambaram a organização, esculhambaram o Brasil. Mas esses caras estavam em iates. Os iates queimando, meus amigos, muitos litros de diesel.
emitindo toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera. E aí você vê a China, que é o maior poluidor do mundo industrializado. China. Tem um gráfico que eu estou colocando para vocês aí. Tenho que ser honesto, honestidade intelectual. A China também é o país que mais está buscando alternativas de energia limpa dentro dos países industrializados. Ok, dos anos 2000 para cá, a China teve um boom industrial. A China destruiu suas florestas, destruiu suas matas ciliares, poluiu seus rios. O ar da China é uma porcaria. A própria China recusou assinar o documento para fazer parte do Fundo de Proteção das Florestas Tropicais. Recusou a doar alguns milhões de dólares. Só entrou aí os fundos da Noruega, da Alemanha e da França, porque tradicionalmente eles fazem por interesse político e interesse econômico. Proteção, fazem isso tradicionalmente. E tem um percentual daqueles que realmente estão preocupados com biomas, estão preocupados com o ecossistema, com a natureza. Ok, mas então estes eventos é regrado de hipocrisia. Estes eventos é 90% geopolítica e 10% de fato é causa ambiental. Então, como que a gente deve partir para este assunto com essa introdução? Agora, a imagem que foi oferecida. O presente que foi dado. Meus irmãos, nós sabemos claramente que no livro de Apocalipse, capítulo 12, o dragão é a antiga serpente. O dragão é chamado de o diabo, chamado de Satanás. Não, pastor, mas olha só, calma aí. Isso pra gente não tem o mesmo efeito. Ok, mas a Bíblia também nos mostra que alguns presentes foram dados para os israelitas que para os israelitas não tinham a mesma conotação. Mas para a nação de origem, tinha uma conotação espiritual. Os objetos têm muita conotação, irmãos. Muita conotação. Você lembra da capa babilônica que Acã pegou? E trouxe o anátema para o arraial? Lembra-se disso? Vocês lembram do presente que o general Naamã quis dar para o profeta? E o profeta recusou? E depois Geazi foi lá e pegou? E por isso ficou leproso? Era um presente, nada a ver, nada demais. Por acaso vocês lembram do poder que os objetos comunicam? Vocês lembram da taça, do cálice que foi roubado do templo, retirado do templo, saqueado do templo de Jerusalém e usado na festa lá na Babilônia, na festa de Belsazar? E enquanto o rei estava com a taça bebendo vinho, veio uma mão e escreveu na parede: pesado foste na balança, eu te encontrei em falta. E gerou um desespero, é porque os objetos comunicam muito. E nós sabemos também, meus amados irmãos, que os governos, presidentes, governadores, deputados, senadores, vereadores, toda a estrutura de poder político tem influência espiritual. O próprio Daniel, orando 21 dias, achava que Deus não estava ouvindo a sua oração porque não chegava a resposta. Então o anjo chegou para ele e disse: Daniel, não precisa orar mais. O Criador te respondeu no primeiro dia, só que eu não consegui passar, porque o principado me resistiu. Eu tive que interceder a Miguel. Ele batalhou e eu passei. Ou seja, toda a estrutura de poder político é influenciado pelo mundo espiritual, irmãos. Vocês lembram das figuras Acabe e Jezabel, que eram adoradores de Baal, eram adoradores de Moloque? Como eles acreditavam que se tem chuva é porque Baal semeou na terra. Se tem água é porque os nossos deuses permitiram. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo onde? Na região espiritual. Influenciando a mentalidade da terra, a cultura da terra, com a cultura do reino, com os valores do reino. Então não achem que um evento político não tem influência espiritual, que não há uma guerra espiritual, sem qualquer mitologia, sem qualquer visão falaciosa ou infantilizada. Mas o mundo espiritual influencia o mundo da política. Por quê? Quando o justo governa, o povo se alegra. Agora deixa o ímpio estar com o cetro na mão e vocês vão ver como o povo irá gemer. Pastor, então qual é a posição coerente aqui envolvendo essa questão da imagem? A questão da imagem. Êxodo capítulo 20, há uma advertência clara para Israel não fazer imagens, nem do céu nem da terra. Não se curvar diante de imagens. Imagem tem muito poder. Imagem comunica muita coisa. Por mais que a artista, né, a Gian, produziu aquela arte para simbolizar a força da onça e a proteção, a riqueza, a prosperidade do dragão,
estes elementos comunicam coisas. Então, por mais que na intenção dela, original, não comunica algo espiritual, nós sabemos que todo símbolo tem um valor espiritual, comunica uma ideia, comunica um valor. Mas, pastor, e a cultura? Meus irmãos, a cultura também tem uma influência, ou, na verdade, o mundo espiritual influencia a cultura. A exemplo, a cultura pop hoje, ela é utilizada pelo diabo para gerar promiscuidade e imoralidade, principalmente nos pequenos. Induzir as pessoas ao vício, ao adultério, romantizar, normalizar o que entra na era da iniquidade, romantizar, normalizar o pecado, a imoralidade, com posturas sexuais que são opostas aos valores bíblicos. Então nós, ao mesmo tempo que não devemos alimentar uma mentalidade pequena de histeria diante dessas coisas, mas também devemos apontar o valor espiritual que um símbolo comunica. Você acha que por que motivo a maçonaria espalha seus símbolos nos pórticos das cidades, na entrada das cidades? Isso é territorialidade, isso é exercício de poder no espaço geográfico, isso é um comando para os céus, isso é um comando para a esfera de influência na mentalidade, isso é um comando, é uma mensagem para o mundo que gera riqueza, que gera trabalho. Então, ao mesmo tempo que tratou-se de uma intenção da artista representar força, riqueza e prosperidade para proteger a floresta, desejando boa coisa para o Brasil, todo símbolo também comunica algo espiritual. E naquilo que se envolve animais híbridos com semelhantes a bestas, que você não consegue discernir muito bem o que é fusão de um animal com outro, nós devemos ter atenção. Animais chifrudos, com garras sobre a terra, assim como estátuas que recebem louvor, recebem culto, recebem oração, como a Igreja Católica Apostólica Romana inaugurou esses dias. Nós devemos nos opor a tais, porque comunica algo no mundo espiritual. Então, portanto, sem ódio, sem visão desnecessária, sem histeria, sem infantilidade, nós devemos saber que nem sempre é diabo, nem sempre é demônio, nem sempre é mundo espiritual. Mas, às vezes, quando estes símbolos comunicam algo com o que a Bíblia mencionou, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Você, o que achou? Eu vou parar por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.